Eu quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que é um grande prazer poder estar mais uma vez na Escola Dominical compartilhando com vocês da Palavra do Senhor. Nas aulas anteriores, o pastor Márcio conduziu um estudo sobre os males do século, falou sobre insônia, sobre depressão e sobre ansiedade, problemas esses que afligem muitas pessoas ao redor do mundo e de uma maneira muito mais aguda, muito mais intensa nesse tempo de distanciamento provocado pela pandemia. Nesse sentido, o nosso tema de hoje é sobre a soberania de Deus. Falaremos sobre a soberania de Deus, a conceituação ou o conceito de soberania de Deus e as implicações que esse conceito deve trazer à vida do cristão. O nosso objetivo é que após essa aula, os nossos corações possam se aquietar ainda mais na certeza de que o Senhor, na certeza de que nosso Deus está no comando de todas as coisas. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra para aprendermos dela, sermos nutridos por ela mesma, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós humildemente nos achegamos a Ti, clamando ao Senhor por misericórdia, para que o Senhor mesmo nos dê o sustento aos nossos corações, aos nossos espíritos, neste momento que o mundo atravessa de grande dificuldade, de grande desafio. Oramos assim na certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor é poderoso, e fazemos isso no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 20, Deuteronômio 20, nós leremos o primeiro versículo deste capítulo, Deuteronômio 20, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Diante da leitura desse texto, que é muito conhecido de todos nós, fica a primeira pergunta, a primeira provocação desta manhã, que é a seguinte, uma pergunta muito simples: onde nós depositamos a nossa confiança? Onde depositamos a nossa confiança? Podemos fazer duas considerações. Vamos fazer uma consideração negativa, onde as pessoas, ou onde muitos costumam depositar sua confiança. Alguns confiam nas riquezas acumuladas, bens materiais, Muitos confiam em seus empregos, nas suas empresas ou na força dos seus próprios braços. E a verdade é que diante de uma situação dessa que estamos vivendo, do dia para a noite, literalmente, a gente vê o mundo de muitas pessoas ruir, vir abaixo, porque a gente vê que nenhuma destas coisas que eu listei pode, de fato, trazer segurança. Os bens materiais, num momento como esse, podem não valer nada, e como a gente pode ver, começam a não valer muito. Aquilo que as pessoas se fiam, as suas riquezas, a força dos seus braços e a saúde, é algo que pode, de uma hora para outra, ser colocado de cabeça para baixo, e a gente vê, como eu disse, vidas ou expectativas de pessoas literalmente ruírem. Então, negativamente considerando, muitas pessoas colocam a sua confiança, a sua esperança nessas coisas, nas riquezas, nos bens materiais e tudo mais. Mas positivamente considerando, onde deve o cristão, onde deve aquela pessoa que reflete na palavra do Senhor colocar a sua confiança? E a resposta é muito simples a essa pergunta: em Deus e na sua soberania. E é importante, irmãos, que quando falamos em soberania de Deus, nós precisamos pensar nos 4 grandes pilares da narrativa bíblica. Quais seriam? Criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, o Senhor é soberano na criação. Pela palavra do seu poder, aquilo que não existia veio a existir. E em Gênesis 3 a gente vê a queda do homem. E algo importante que eu já quero pontuar desde cedo aqui na nossa aula: Deus não foi pego de surpresa. Aquilo de uma forma misteriosa para nós era o plano de Deus. E o plano dele, a sua vontade, é boa, agradável e perfeita. Deus é soberano também na redenção. A redenção, a salvação das nossas vidas, é uma obra do Senhor, depende dele e não de nós, não é? Ele que proveu seu próprio Filho como nosso Redentor, como nossa esperança de salvação. E a consumação, também é algo que está nas mãos de Deus e mais do que nunca depende da sua soberania e está firmada na sua soberania. Então esses 4 polos já começam a dizer para nós um pouco sobre a extensão,
sobre a dimensão da soberania de Deus, que é total, na criação, na queda, na redenção e na consumação. Vamos voltar para o texto que nós acabamos de ler e vamos pensar em algumas similaridades, e obviamente o texto é totalmente aplicável para a nossa vida. A gente está falando de um texto das campanhas do deserto, nas campanhas do Sinai, mas é uma realidade para nós. O que o texto nos diz ali? Vamos ver. Ele nos diz que nós teremos peleja, e já deixa isso claro, não é? Pelejas, teremos batalhas, e a gente trazendo isso para a nossa vida, nos nossos dias, isso é mais do que claro. Nós enfrentamos batalhas, temos muitas pelejas. E o texto segue, que nós teremos também o que? Adversários, inimigos. Olha lá. Vires inimigos, vires adversários. E outra coisa que o texto pontua também é essa questão da desvantagem numérica. Veja lá o que diz o texto. E povo em maior número que tu, né? É um quadro, então, vamos colocar aqui, pelejas, batalhas, inimigos e desvantagens. Pelejas, batalhas, inimigos e desvantagem. No caso de desvantagem numérica, uma desvantagem aparente. Pensando humanamente falando, é uma realidade bastante desanimadora. É um quadro no qual a gente não quer estar inserido, mas é justamente isso que é colocado para nós aqui. No entanto, veja como o texto segue com um vocativo para nós aqui, com uma ordem para nós aqui. Não temerás. E nos dá na sequência o motivo pelo qual nós não devemos temer. E aí, voltando para a pergunta inicial, será por causa dos bens que nós acumulamos? Será por causa da força dos nossos braços ou qualquer outra coisa que nós possamos fazer? Não, está dizendo aqui, não temerás, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, e aqui um parênteses, com mão poderosa, operando grandes sinais, está convosco. Aqui é importante nós relembrarmos e trazermos para a nossa realidade com quão grande poder o Senhor resgatou a cada um de nós. Onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Qual que era a realidade da nossa vida sem o Senhor e qual que é a realidade que nós passamos a viver a partir daquele momento glorioso em que o Senhor nos chamou e tocou em nosso coração. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em um outro texto. Esse texto está lá no livro dos Salmos, é o Salmo de número 20. O Salmo de número 20 fala um pouco sobre onde depositar a confiança e do contraste daquele que crê em Deus e daqueles que não creem em Deus. Salmo número 20, nós leremos o versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Em uma outra tradução mais antiga dizia assim, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É até uma tradução que eu gosto mais, mas o sentido basicamente é o mesmo. E coloca em contraste aqui duas situações. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, colocando aqui a força bélica, aquela força que o homem mesmo pode prover para si, construir carro, adquirir cavalos. Mas aquele que crê no Senhor, a despeito de tudo isso, ele declara que vai se gloriar no nome do Senhor, o nosso Deus. E isso já nos remete aqui a uma reflexão para os nossos dias, remetendo à pergunta inicial, né? Onde que está a nossa confiança? A gente identifica nos nossos dias, irmãos, alguns problemas e algo interessante para nós. A gente vive em dias em que a gente vê cada vez mais presente na mídia ou na rede social ou na maneira de viver das pessoas alguns conceitos interessantes, ou seja, de confissão positiva, por exemplo, que há poder em suas palavras. Aquilo que você fala, eventualmente ou certamente há de acontecer. A criação de realidade, eu confesso que isso é um pouco novo para mim, mas é aquela corrente que diz que, olha só, aquilo que você planejar, aquilo que você declarar, o universo há de conspirar a seu favor, não é? As energias do universo, essa palavra tá muito na moda, né? O universo faz, e a gente já fica aqui com uma ressalva bastante grave ou bastante intensa nesse sentido de dizer se o universo é criado. E se ele é criado, há um criador, né? E é a grande resistência que as pessoas têm de aceitar que existe um Deus soberano todo-poderoso.
E aí tem vários nomes que você pode dar a essa corrente, ou lei de atração, ou um neopositivismo, mas a verdade é que quando cada um desses conceitos se encontram com a realidade os esmaga impiedosamente, né? Como eu disse aqui agora, os exemplos nas redes sociais de pessoas que dessa corrente de positivismo, de que tudo está bem, tudo vai dar certo, que nada de mal acontecerá ou há de acontecer. Quando a gente vê um caso como esse de uma pandemia de extensão, né, global, obviamente, por ser uma pandemia, ataca a humanidade, isso arrefece esses pensamentos, isso desacelera e muito, desencoraja muito a propagação desse tipo de pensamento. Ou seja, nesse momento de dificuldade, esses gurus ou falsos gurus da internet não têm resposta para dar para aqueles que os seguem, não é? E aí há um silêncio, né? Há um silêncio ensurdecedor da parte dessas pessoas. Isso nos remete ao grande problema, né? É que as pessoas, em geral, né, querem um Deus todo-poderoso, no sentido de que ele possa os livrar de todos os seus males, de todos os seus problemas, ou seja, a ausência de doenças, a ausência de lutas, né, inimigos, como a gente acabou de ler aqui em Deuteronômio, eles estarão presentes, mas as pessoas querem isso, né? De um Deus todo-poderoso que os livre do desemprego, de problemas familiares, etc. Mas, por outro lado, essas mesmas pessoas não querem um Deus soberano, que age de acordo com a sua própria vontade, como dissemos, que é boa, agradável e perfeita, como nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Então, muitos querem conceber Deus como uma força manipulável, né, a serviço do homem em todos os seus caprichos, ou seja, um mordomo muito gentil, não é, que está pronto a atender a cada estalido de dedos que o homem dá para que as suas necessidades, ou muito mais do que isso, seus caprichos sejam atendidos. Mas uma aproximação radicalmente bíblica da pessoa de Deus nos mostra uma outra realidade, né? Ainda no livro de Salmos, vamos lá no Salmo 46. E aqui um retrato bíblico, uma aproximação bíblica da pessoa de Deus, não é? As pessoas muitas vezes querem conceber um Deus bíblico, mas fora da Bíblia, dentro das suas próprias invenções, né, das seus próprios pensamentos, das suas próprias concepções, mas isso não é possível. Salmo 46 deixa claro aqui o nosso Deus. Quando começa o Salmo dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas lá mais para o final do Salmo, quando ele começa a dizer ali a partir do 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E fazendo a leitura aqui honesta desse texto, você acha possível conceber um Deus que ele é manipulável pelos caprichos do homem? Um Deus que pode ser contido pela própria vontade humana? Obviamente que isso não é possível, uma leitura, como disse, minimamente honesta da palavra do Senhor, né? Um texto como esse nos mostra que ele é Deus todo-poderoso e soberano, né? Ao nos aproximarmos do livro de Jó, por exemplo, nós temos um relato bíblico também, um retrato bíblico de Deus. Vamos abrir um livro anterior, no livro de Jó, no capítulo 2. É um texto bastante conhecido, quando Jó começa a ser assolado por aquela série de problemas que o afetou. A sua mulher, vendo a sua condição, ela vai dar um conselho para ele. Jó capítulo 2, os versos 9 e 10. Então, sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E a resposta de Jó no versículo 10. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Muitos diriam nos dias de hoje que Jó estava falando como um louco e não a sua esposa, né? Porque, como se dizia, ou como se diria nos nossos dias, onde já se viu falar assim de Deus ou falar isso de Deus? Mas veja como que termina o versículo para o desespero de muitos. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Obviamente que o mal moral não precede Deus, não é disso que o texto está dizendo, mas as lutas, as provações e por que não as pandemias, as pestes, por acaso elas estão
fora do domínio de Deus, fora do seu controle, né? O Senhor sobre todas as coisas governa, isso tem que ficar muito claro para nós. Seus planos são eternos, seus planos não podem ser frustrados. E algo que eu gostaria que vocês registrassem nessa manhã: ele não é passivo e reagente diante das coisas que acontecem. Não, ele não é passivo e reagente. Ele é ativo e regente sobre tudo o que acontece. É muito mais fácil de pensarmos quando falamos sobre aqueles 4 pilares da narrativa bíblica, quando pensamos na criação, né? Mas a gente tem uma séria dificuldade quando pensamos na soberania de Deus, inclusive na queda, não é? E uma pergunta trazendo para a realidade dos nossos dias, quando enfrentamos essa pandemia. A pandemia, o coronavírus, por acaso pegou Deus de surpresa? Será que Deus foi surpreendido com isso, com essa nova situação? Ou faz parte dos seus planos eternos para a humanidade, né? Com um fim que só por ele é conhecido, não é? E que promova o bem do seu reino e o bem daqueles que o servem. Nós não temos a menor condição de afirmar qualquer coisa. Sabemos sim que fazem parte do plano de Deus, obviamente que fazem. Se cremos num Deus todo-poderoso e um Deus soberano, nós temos essa certeza. E eu reconheço, e nós devemos reconhecer sim, que o discurso é difícil aqui. Não é um discurso fácil, mas se a gente crê que o Senhor é soberano e onipotente, nós temos que abraçar esse discurso. Ou a gente vai ter sérios problemas, ou nós teremos sérios problemas, muito mais do que isso, problemas insolúveis para harmonizar a Bíblia como palavra inerrante de Deus. Aliás, para muitos isso não é um problema nos nossos dias, né? Sobretudo para os liberais, porque eles não se cansam de afirmar que a Bíblia contém erros, que ela é incorreta e que ela não é efetivamente a palavra do Senhor, mas nós não cremos dessa forma. E uma outra pergunta para os nossos dias, e que a gente acaba ouvindo muitas vezes, né? Uma coisa muito comum nesses dias de pandemia, que vale a pena nós investirmos algum tempo refletindo, né? O questionamento que nós escutamos e que muitas vezes fazemos para nós mesmos: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Em meio a essa pandemia, tantas histórias tristes, sim, né? Mas qual que deve ser a resposta sincera de um cristão a essa pergunta? Talvez ela não seja tão complicada assim, basta a gente fazer uma análise da nossa vida e sobre a nossa existência. Qual seria o motivo, se é que existe? Você vai responder essa pergunta. A causa presente em nós mesmos para que Deus não nos extermine sumariamente, né? Não extermine a nossa existência. Há alguma coisa em nós? De fato, nós temos em nós alguma bondade preservada? Nossas obras nos condenam, são as obras de Cristo que nos justificam, e a soberania de Deus também no polo da redenção, né? São as obras de Cristo que nos justificam. Se não fosse pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Não há um bom sequer, assim que a palavra do Senhor nos fala. Mas diante disso que a gente está vendo aqui, a gente pode pensar sobre se existe algum alento, alguma esperança, ou qual seria a implicação da soberania de Deus na vida do crente, né? Há esperança para nós, há solução para nós. Primeiro, algo para pensarmos aqui, e é algo que precede toda a pandemia e toda a doença causada pelo coronavírus, né, pela Covid. Existe uma doença que a gente vê sendo inserida na humanidade, de contágio irrestrito, que está lá em Gênesis 3, que é o pecado, quando os nossos pais escolhem, né, Adão e Eva escolhem a desobediência, a obediência, escolhem a maldição, a bênção. E é uma doença que precede, né, a qualquer pandemia, é muito mais séria, porque essa indistintamente ataca a todos. Não há nenhum que possa se livrar dela por suas próprias condições, senão pelos méritos de Cristo. E a soberania de Deus também, nesse sentido, está colocada aqui na redenção mais uma vez. É o próprio Senhor Jesus que nos provê a cura, né? Se nós podemos dizer assim. Hoje em dia está em voga dizermos sobre vacina, mas é o Senhor que pode, e só Ele pode prover a cura para essa doença, para essa enfermidade muito mais mortal, eternamente mortal do que essa pandemia que enfrentamos, que é a doença, que é a peste do pecado na vida de toda a humanidade, né?
Mas existe, voltando aqui para a pergunta, existe consolação, tem esperança para nós? Como a gente disse no início aqui, nós temos lutas, temos adversários, desvantagens aparentes muitas vezes, mas o Senhor Todo-Poderoso está conosco, e isso por si só já devia ser um motivo da nossa esperança maior, e nessa esperança devíamos nos apegar. Falamos sobre a consumação, e precisamos de fato viver com uma esperança que vai muito além dessa vida. Veja bem, as pessoas muitas vezes se desesperam, e muitas vezes até crentes no Senhor Jesus se desesperam como se tudo se resumisse aqui. E é uma questão que você deve analisar se isso não é verdade. E muitas vezes nós nos pegamos assim, vivendo como se tudo terminasse aqui, como se tudo fosse acabar aqui. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios. Paulo escrevendo aos Coríntios sobre a esperança que deve habitar em nós, né? Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós leremos o versículo 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 19. Diz assim a palavra do Senhor: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma outra tradução diz assim, que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, irmãos, nós muitas vezes pensamos, eu gosto daquela ilustração de se pegar uma linha infinita, né, uma corda infinita, se assim pudéssemos fazer, né, pudéssemos conceber isso, e separar ali 1 milímetro dessa corda infinita e pensarmos no que é a existência do homem nos 80, nos 90 anos, aqueles que muito vivem ou um pouco mais do que isso, diante da eternidade. Onde é que está a nossa esperança em Cristo? Está se limitando apenas a essa vida, a esse desespero? Tem muito crente vivendo assim, infelizmente. Literalmente como os mais infelizes de todos os homens. Que a nossa esperança, e esse é o desejo do nosso coração, e aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que a nossa esperança e certeza seja no que o próprio apóstolo Paulo nos diz também um pouco sobre isso em Romanos, e vamos voltar um pouquinho na palavra do Senhor, Romanos 8, ele fala sobre isso, sobre um pouco da expectativa que tem que haver no coração do crente, das certezas. Romanos 8, leremos alguns versículos aqui, olha lá, a partir do verso 35, Romanos 8, 35, a partir do 35 leiamos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e preste atenção agora, de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, do nosso momento, nem das coisas do porvir que virão, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é soberano, né? Vamos ver mais uma vez o que nos diz o livro de Jó. Vamos lá, Jó capítulo 12. Jó capítulo 12. Para que nós tenhamos uma real extensão, ou que possamos ver a real extensão bíblica que é dada à soberania de Deus. Jó capítulo 12, os versos, a partir do verso 13, né? Está dizendo que o questionamento é com quem que está a sabedoria, com quem está a força, será com os idosos? E ele vai listando algumas coisas, e o 13 ele começa, não, com Deus, Jó 12, 13, com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. A ênfase aqui. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. O Senhor é soberano. O Senhor é onipotente. É nele que nós devemos confiar. Ele é soberano, e na pessoa do seu Filho, diante da morte,
aquele adversário que é o mais temido por muitas pessoas, o mais terrível adversário, nosso adversário final. Ele, na pessoa do seu filho, mostrou o seu poder quando disse àquela menina, levante, né? Quando disse Talita cumi, não houve um trovejar, não houve um terremoto. Diante da morte, o mais terrível adversário, o Senhor Jesus simplesmente disse, menino, levante, como que acordando-a de um sono, gentilmente acordando uma menininha de um sono. É assim que o nosso Senhor age. Ou quando ele disse aos seus discípulos, também em outra passagem maravilhosa da palavra do Senhor, ele disse aos seus discípulos que o seu amigo Lázaro estava dormindo e que ele iria despertá-lo. E logo na sequência a gente vê chamando-o pelo nome e o fazendo sair da sepultura. O Senhor venceu a morte, ressurgindo ao terceiro dia para nos dar vida plena, vida que vai muito além dessa nossa existência, da existência que temos experimentado aqui. Nisso deve, sem dúvida nenhuma, descansar a nossa esperança. Nós não devemos nos desesperar, não devemos desanimar. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Algo que nós temos que fazer e muito mais do que isso, não só nos preocuparmos em não desanimarmos e não esmorecermos, é sermos aqueles que levam essa esperança a outras pessoas. Isso é uma grande oportunidade que nós temos de falar do amor de Deus às pessoas, de falar que existe um Deus onipotente, que existe esperança. Há esperança, mesmo diante da pandemia, da crise que se avizinha ou que já se instala. As notícias não são boas, mas para o cristão isso não deve ser aquilo que vai tirar a paz do seu coração. A sua paz deve residir na certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, o Senhor não nos desampara. Caminhando para o final da nossa reflexão nesta manhã, vamos recapitular um pouco daquilo que a gente já pôde ver. Deus é poderoso e onipotente e soberano. E aí fazer uma ligação, né, dessa dificuldade que as pessoas têm de aceitar, né, a facilidade de aceitar o Deus Todo-Poderoso, que todos os males as livre, mas a dificuldade, por outro lado, de aceitar um Deus soberano que age de acordo com a sua boa vontade. Existe essa diferenciação que é importante aqui. Ele domina sobre todas as coisas. Ponto 2. Nada foge dos seus planos. Ele não precisa, como a gente vê nos nossos dias aqui, montar um gabinete de crise. Deus não é pego de surpresa, como eu disse. Ele não é passivo reagente, ele é ativo regente sobre a história da humanidade. Na criação, na queda, na redenção e na consumação. Em toda a narrativa bíblica isso é colocado de maneira muito clara para nós. E uma coisa mais interessante também, que traz consolo para nós e esperança, é que o próprio Deus nos garante que nada há de nos separar do seu amor. Nenhuma circunstância, nenhuma criatura, nem morte, nada disso, nudez, escassez ou qualquer outro tipo de problema que a gente experimente na nossa existência. E isso é muito interessante você notar em toda a história da igreja, em toda a história da cristandade. Quantos momentos de dificuldade eles enfrentaram? Pensando sobre a história da igreja e na nossa vida, na nossa realidade. Enfrentamos lutas, obviamente, né? Mas pensemos em nosso país, nós não sofremos perseguição, né? Como eles perseguiam, os cristãos não são entregues no Brasil para serem queimados, a serem obrigados a negar sua fé. Isso não tem acontecido, né? E a gente vê ao longo da história que, apesar de todas essas dificuldades, de todas essas lutas, o povo cristão firme caminhou nos caminhos do Senhor, firme propagou a palavra do Senhor, firme multiplicou o evangelho em todo o mundo. Deus nos garante que nada há de separar-nos do seu amor. Que a gente confie em Deus, né? E assim como Paulo falou a Timóteo, em meio a grandes dificuldades, em um momento de encarceramento, de prisão, já caminhando para o final, né, de sua vida, mais perto do fim do que do começo, se assim podemos dizer, na sua segunda carta a Timóteo, no 1º capítulo, verso 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Irmãos, é interessante, né? Porque a gente canta esse verso, né?
naquele hino que dizemos: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E aliás, cantamos muitas outras verdades bíblicas, né? Cantamos que se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, né? Ou outros cânticos: se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. E tantas outras verdades bíblicas, né? Quando nós dizemos que pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus, que Deus nos guarde em sua luz, e uma série de outras verdades bíblicas que cantamos, e são essas verdades bíblicas que devem ser trazidas à nossa memória nesse momento, para nos encorajar, para termos a certeza de que temos crido naquele que é o guarda fiel do nosso depósito, que é o guarda fiel do nosso tesouro, aquele que há de nos conduzir, e mesmo em meio a lutas, diante de adversários e de aparentes desvantagens, mas o nosso ânimo, a nossa força deve estar nesse. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus está conosco, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, Deus soberano, nada foge do seu poder, Ele jamais é pego de surpresa, seus planos não podem ser frustrados, seus planos são eternos, e o Senhor, esse é o Deus a quem servimos, esse é o Deus que nos conduz, né? Que nós confiemos nele e que a noção da sua soberania em todas as coisas possa ser o conforto e o consolo dos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos ao Senhor porque nós temos a confiança de que o Senhor é todo-poderoso e soberano. Muito mais do que a confiança, nós temos a certeza. Reacende isso em nossos corações dia após dia. Que nós possamos ser aquelas pessoas, ó Deus, encorajadas pela Tua palavra, pelo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, e que sejamos aqueles que encorajem outras pessoas. Que nós, ó Pai, diante das dificuldades que os nossos irmãos, do que aqueles que estão próximos de nós, estão enfrentando nesse momento de grande luta da humanidade, possamos ser aqueles que tragam palavras de esperança, dizendo que o Senhor é maior do que aquele que está no mundo. O Senhor é conosco e o Senhor nos conduz, mesmo em meio a esses problemas, a essas batalhas tão difíceis que enfrentamos. Traz consolo aos lares, ó Deus, tantas pessoas que têm perdido entes queridos, perdido familiares, ó Deus, tendo as suas condições financeiras de sustento sendo abaladas. Nós queremos colocar essas vidas diante do Senhor, clamar pela Tua misericórdia, que o Senhor mesmo possa estar ministrando a esses corações, trazendo consolação, trazendo escape, ó Deus, para situações tão difíceis que nós reconhecemos. Faz de nós sensíveis, ó Deus, a essa causa, ó Deus, sensível àqueles que sofrem, que possamos ter palavras de amor, não de condenação, que possamos ter o bom evangelho do Senhor em nossos lábios, propagando ao mundo a esperança da salvação em Teu Filho. Que nós tenhamos a plena convicção de que o Senhor é soberano na criação, mesmo na queda, na redenção e na consumação e na história de toda a humanidade. Assim nós oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, logo mais teremos a oportunidade de participarmos do culto, que será transmitido também pelo meio eletrônico, né, através do YouTube e outros canais. Então, que nós estejamos juntos, que nós oremos, que estejamos nos preparando para logo mais estarmos juntos e sermos abençoados pelo Senhor mais uma vez. Que Deus os abençoe.